A Isaura Ferreira, nossa ouvinte assídua aqui da programação da CBN, pergunta: como gerenciar a mente? E você estava falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. E aí eu quero saber como não cair nessa armadilha, porque talvez a minha dúvida não. Na verdade, eu vou até compartilhar uma experiência. Eu já me senti com pensamentos acelerados nessa tentativa de ser positiva. Entende essa relação? A pessoa quer controlar tantos pensamentos que acaba tendo um fluxo muito grande de pensamento. Então é isso que eu queria jogar para a senhora. Como controlar isso a ponto de não cair nessa armadilha? O termo controlar a mente é um termo primeiro equivocado, né? O pensamento, ele, na sua grande maioria das vezes, ele acontece a nível inconsciente. Quantas vezes a gente pensa coisas que não desejaria? Então você pensa que não é capaz, você pensa naquela perda que você teve, você pensa naquela pessoa que te diminuiu, naquele reconhecimento que não aconteceu. Você tem que, primeira coisa, é tirar aquela expectativa de que eu vou controlar a mente. Nós vamos gerenciar a mente. Então, muitas vezes os pensamentos eles vão bombardear. Quando chega a consciência, o pensamento vem pronto. E por isso que eu falei muito da técnica do DCD. Primeiro, duvidar. Por que eu estou pensando isso? Eu preciso pensar isso agora? Esse pensamento ele é construtivo? Você começa a duvidar a natureza do... Será que ele é verdadeiro? Né? Por exemplo, começa a pensar na positividade. Peraí, será que uma pessoa saudável só tem pensamentos saudáveis? Será que eu também não tenho que ter pensamentos realistas? Porque muitas vezes a realidade ela é difícil. É tirar um pouco essa ideia de que a vida saudável é uma vida sem problemas. Os problemas é porque a gente conhece o quente que a gente sabe o que é frio. É porque a gente sabe o que é ter porque a gente perdeu. Um exemplo muito simples. Nesta pandemia, você conversa com qualquer criança, ela fala, não vejo a hora de ir para a escola. Mas toda vez é para a escola reclamando. Mas por que dá valor hoje para a escola? Porque perdeu a escola. Então, se nós tirarmos de nós as perdas, se nós tirarmos de nós o sofrimento, se nós tirarmos de nós as dores, nós também iremos tirar de nós a capacidade de nos encantarmos com aquilo que nós temos. Então, é não ter medo da dor. Quando o pensamento negativo vem, é importante que a gente pratique o DCD. Duvidar, criticar e determinar. Quando é um pensamento que você percebe que é uma inverdade, que ele é sabotador, que ele não vai te ajudar, que ele não é construtivo, você começa a criticar. Mas peraí, eu não sou obrigada a ficar pensando nisso. Eu não sou obrigada a vender minha paz. Se o outro está desequilibrado, o problema é do outro. Eu preciso aprender a me preservar. Ninguém dá o que não tem. Porque muitas vezes as nossas frustrações vêm de relações onde as nossas expectativas não são atendidas. Mas ninguém dá o que não tem, ninguém fere se não for ferido. Quando a gente protege a nossa emoção e é generoso, eu falo que a melhor forma de você proteger a sua emoção é ser altruísta, é entender que o outro tem limitações e que você não é obrigado a viver em torno das limitações do outro, você se preserva. E por fim, determinar quais são os próximos passos. O que eu quero fazer para ter pensamentos mais saudáveis? Eu vou conversar com pessoas mais saudáveis? Eu vou ler um livro? Eu vou buscar conhecimento? Eu vou ver uma reportagem interessante da CBN? Quais são as estratégias que eu farei para ter pensamentos mais saudáveis, lembrando que pensamento é colheita. Eu acho que funciona muito contemplação, doutor. Contemplação funciona muito, doutora, nessas horas. Do fluxo do pensamento, você parar tudo, olhar um pôr do sol, olhar uma paisagem bonita, uma flor no canteiro. Também, você faz o DCD como uma das técnicas, que é super importante, né? E mais ao mesmo tempo, você também tem, como lembra que eu disse da respiração? Estar aqui agora, né? Então, peraí, vem o pensamento, respira, onde é que eu tô, com quem eu estou, o que eu tenho para contemplar nesse momento? Parabéns, é uma excelente estratégia, como eu falei no começo da entrevista, que ajuda muito. Mas nós não podemos ter um comportamento de gerenciar os pensamentos somente quando eles estão sendo bombardeados. Nós precisamos preservar, prevenir. Como é que a gente previne? Como fazendo exercícios físicos,
liberando dopamina, dormindo bem. Não adianta você querer gerenciar sua SPA se você não dorme. Então, não adianta a gente querer ser bom gestor da psique somente quando o pensamento ele está acelerado e você vem com atitudes que intervêm na doença, né? Por exemplo, você pega uma doença, você vai lá no antibiótico, mas quais são as atitudes que você pode ter? Por exemplo, eu já tive pedra no rim, porque eu gosto muito de sal. Não adianta só eu tomar remédio para dor, fazer procedimento para quebrar pedra, se eu não diminuir a quantidade de sal. Então, como é que a gente diminui a quantidade de sal mental? Dormindo bem, se alimentando bem, fazendo exercícios físicos, conversando com pessoas que são generosas, que são animadas. A rede de apoio é muito importante. Agora, se você só vive com pessoas tóxicas, se você passa a madrugada no celular ou na televisão e não dorme bem, se você não se alimenta bem, se você não faz exercício físico, isso vai interferir diretamente na sua saúde mental. Então, nós temos que entender que existe um todo para cuidarmos da nossa mente. Obrigada, doutora Camila Cury.